Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda parte da aula, que é sobre os tipos de cereais. E aí, quando a gente fala dos tipos de cereais, a gente vai falar, então, vai começar sobre ele, né? Nosso querido e amado trigo. Então, quando a gente fala do trigo, né? O trigo, ele é o mais importante dos cereais. Ele é constituído de amido e glúten, que são substâncias formadas por proteínas insolúveis, e quando misturados a líquidos, eles vão nos trazer elasticidade para formar aí essa. Nossa, fugiu. Necessários para panificação. Então, ele vai formar a elasticidade para panificação. Então, dentro do trigo, né? Vamos lá. Então, ele é o cereal mais cultivado no mundo, tá? Então, ele faz parte de aproximadamente 30% da produção mundial de grãos. Ele é o componente básico da alimentação humana, é utilizado para a fabricação de pães, massas e biscoitos. Além disso, ele tem a presença do glúten, né, que vai determinar tanto o volume como a consistência da massa. É utilizado para produção de bolachas, biscoitos, e aqui, nesse caso, a gente utiliza baixa força do glúten, então eu não preciso de muito glúten para fazer bolacha, pizzas e biscoitos. Para pão de forma e pão francês, eu já preciso de uma alta força do glúten, por quê? Para que a massa do pão cresça bastante, tá? Então, só para vocês terem ideia, quando a gente fala, então, do trigo, né, e o trigo, ele tem a presença aí do glúten, tá? Então, o glúten, ele consegue absorver até 200% da água do seu peso inicial, tá? E a farinha vai apresentar, a farinha de trigo, né, vai apresentar de 8 a 14% de proteínas. E aí, quando a gente fala de farinha, eu posso definir farinha como o produto obtido pela moagem exclusivamente do grão de trigo Triticum vulgaris beneficiado, tá? Então, aqui no desenho a gente tem o trigo e a farinha, tá? Os trigos mais resistentes, eles vão nos fornecer uma farinha mais forte, então por isso que eu tô falando que eles precisam de força ou não, tá? Que também podem ser chamados de duro e relativamente são ricos em glúten, tá? São mais utilizados, então, como eu comentei, para a confecção de pães e também de produtos de pastelaria. Já os trigos menos resistentes, que são aqueles que têm menos valor de glúten, tá? A gente já utiliza para produzir biscoitos, tortas, empadas e etc. Quando a gente fala da farinha de trigo, que é o que eu defini agora para vocês, então a gente tem a farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral. A farinha de trigo branca é o resultado da moagem dos grãos amidosos, sem a presença do farelo e do germen, e a farinha de trigo integral já é preparada através da moagem do grão de trigo completo. Então, eu pego todo o trigo, o grão de trigo e moo, e aí, consequentemente, eu tenho a obtenção da farinha integral. Tudo bem? A farinhas, né? O trigo, ele pode ser então dividido em farinhas integral, farinha especial, farinha comum e sêmula. Então, dentro da classificação das farinhas, a gente, então, classifica a farinha integral como a moagem do grão de trigo inteiro, né? Vai incluir todas as partes presentes no trigo. A farinha comum, ela normalmente é proveniente da moagem somente do endosperma do trigo, porém, bem próximo ali da região da casca, tá? Por isso que muitas vezes ela é mais escura e a sua granulometria, né? Ela tem os grãos um pouquinho mais grossos. Além disso, possui um sabor mais fácil e contém maior quantidade de glúten, tá? Tornando o pão mais
macio. Então, a farinha de trigo é bem interessante utilizar aí para produção de pães também. Já a farinha especial, ela é extraída da parte central do endosperma. Com isso, ela vai ser bem branca, tá? Bem clarinha, e a sua granulometria é bem fina, tá? Já os pães feitos com essa parte do grão de trigo são bastante macios, com miolos bastante claros e uma casca bem lisa, tá? Então, eu quero um pão bem claro, com miolo claro, com uma casca lisa, vamos utilizar uma farinha especial. Eu quero um pão, um pãozão, aquele pão que a gente olha e fala, nossa, que pãozão grande. A gente já consegue utilizar uma farinha comum, tá? E aí a gente tem a sêmola, tá? Que é uma farinha que vai apresentar uma textura granulada, então tem um grão bem mais grosso, e normalmente ela é utilizada para preparo de massas frescas, como macarrão, a massa do macarrão, a massa da lasanha, entre outros. Então, a gente utiliza o trigo para a produção de pães, massas, biscoitos. O que mais que a gente pode utilizar? Farelos, podemos utilizar em outros produtos que às vezes a gente nem lembra, né? Deixa eu pensar aqui o que mais que a gente poderia produzir. Pães, massas, biscoitos, bolos, né? A gente consegue utilizar aí o trigo. Entre outros, tá? Bolachas, enfim. Agora eu não lembro de cabeça, tá? E normalmente a gente utiliza aí o trigo, né? A farinha de trigo, principalmente na elaboração de pães e massas, tá? As farinhas destinadas à panificação, normalmente ela precisa reter bem os gases, né? Para que ela possa expandir, crescer e ficar bem macio. E como a gente fala do trigo, no trigo a gente não tem esse problema, né? De ter aí essa retenção de gases, porque ele é tanto rico nesse processo, nessa obtenção, nessa retenção dos gases, como também na atividade amilásica, que é uma enzima que está presente ali no trigo, tá? E a gente, né, felizmente ou infelizmente, no caso do trigo, ele é o único, o glúten do trigo vai ser um dos únicos que vai possuir essa capacidade de formar essa rede tridimensional que vai prender os gases durante a fermentação. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um pão, eu coloco ali a farinha, o açúcar, e aí tem um processo fermentativo que vai criar e produzir esses gases, tá? Então, por isso que a farinha de trigo é o mais utilizado na produção de pães e bolos. Quando a gente fala de pão, então, é o produto obtido pela cocção, né, em condições técnicas adequadas, de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, podendo conter outras substâncias alimentícias aprovadas. Então, quando eu falo do pão, quando eu dou essa definição, eu estou falando de uma definição que a própria Anvisa, né, define o que é. Inclusive, quando a gente vai trabalhar com alimentos, a gente tem que basear toda a legislação na Anvisa, tá? E então essa coisa maravilhosa que a gente come normalmente, sempre, né? E aí, dentro dos pães, a gente vai ter os pães brancos, os pães integrais, os pães que têm mistura de outros ingredientes, né? Que a própria Anvisa libera aí a sua produção. Além disso, a gente vai ter, então, o arroz, tá? Então, o que é o arroz? É o cereal mais cultivado no mundo, tá? Ele tem uma grande quantidade de vitamina B1 e de sais minerais, quando é fervido com a casca. Então, para eu ter, né, essa quantidade de vitamina B1, eu preciso ferver ele com a casca. E eu posso utilizar o arroz para a produção de farinhas para bolos, mingaus, doces e também bebidas. Além disso, quem não pode consumir o glúten, por exemplo, muitas vezes a gente consegue encontrar
as massas, né, de farinha de arroz, para que a pessoa que tenha problema aí com esse consumo do glúten possa consumir um macarrão, enfim, tá? A gente tem diversos tipos de arroz empregados em diversas preparações. Então, a gente vai ter o primeiro, que é o mais conhecido, tá? Que é conhecido como arroz branco, o arroz polido. Ele tem a presença de grãos curtos, tá? E arredondados, médios ou longos, tá? A gente pode aí normalmente ter esses 3 tipos no caso do arroz polido. O arroz curto e arredondado normalmente é aquele que é utilizado na culinária oriental. Então, por exemplo, naquele arroz que o chop suey que a gente compra, né? Entre outros produtos, tá? E também a gente pode, é interessante utilizar o arroz polido, o de curto e arredondado, para fazer o arroz doce, tá? O grão médio pode ser utilizado em receitas salgadas ou doces, e normalmente são os que a gente utiliza para a produção de risotos, tá? O arroz longo é o mais utilizado nas preparações salgadas, então aquele arroz mais tradicional normalmente é o arroz longo, tá? Quando então a gente fala aí de beneficiar esse arroz, tá? Para ele ficar branco, a gente precisa retirar então a presença da casca e da película. E aí, nessa casca, nessa película, é onde a gente tem a maior parte das vitaminas e minerais, e por isso torna-se, né? Esse arroz torna-se com poucos nutrientes, né? Então, a gente vai ter aí, em um arroz polido, em 100 gramas, a gente tem aproximadamente 32 gramas de carboidratos, 2 gramas de proteínas, meia grama de gordura e o restante normalmente é água, tá? Então, isso daí é bem interessante a gente falar. Então, a cada 100 gramas de arroz, a gente tem aí a presença de aproximadamente 167 calorias, tá? E aí vocês fazem as contas para saber se emagrece ou se engorda. Depois disso, a gente tem o arroz integral, tá? O que é o arroz integral? É aquele que a gente não remove, que a gente só remove a casca, tá? Então, ele fica ali com o farelo, com a película, onde normalmente tem a maior concentração de nutrientes, tá? E o arroz integral é o mais nutritivo de todos os arroz, tá? Além disso, a gente tem o arroz parbolizado. O que é o arroz parbolizado? Ele é um arroz de grão longo, tá? Então, ele já é mais longo. Normalmente, ele é cozido sob pressão antes de beneficiar. Então, eu cozinho ele antes de tirar essa casca, tá? Antes de fazer a separação ali da película, do farelo, enfim. Eu cozinho ele antes. E aí os nutrientes acabam ficando presentes no centro do grão, tá? As principais vantagens em relação ao arroz polido é o seu valor nutritivo, então ele é mais nutritivo e tem um maior rendimento. Então, por isso que normalmente, é uma brincadeira, mas, por exemplo, quando a gente faz em restaurantes, a gente tem muito arroz parbolizado. Infelizmente, eu não gosto, tá? Tem gente que gosta, mas para mim o gosto é diferente, o odor, tudo é diferente. Em creche, em escolas, normalmente é o arroz parbolizado, porque ele rende mais e normalmente é mais barato, tá? Nesse processo, então, de cozimento sob pressão, esse grão vai sofrer um processo térmico, né? Que vai gelatinizar parcialmente ou totalmente o amido, e aí os nutrientes vão se deslocar para o endocarpo, né? Aumentando o valor nutritivo aí do grão. E aí, consequentemente, normalmente, o arroz ele é bem solto no final das preparações. Ele dificilmente ele se une por causa dessa característica que ele não tem mais
o amido ali presente em forma de pó, igual no arroz branco normal, tudo bem? A gente, então, pode utilizar o arroz, né, em vários processos. Então, como grão, a gente consegue consumir ele como consumo direto, né, na própria alimentação, podemos produzir saquê, podemos fazer alguns pratos específicos, e se a gente quiser utilizar a casca, né, a gente pode utilizar como isolante térmico e também para produção de combustíveis. Isso é bem legal, né, gente, porque a gente não perde nada e agrega valor aí na produção dos meus produtos, né? Então, aqui a gente tem alguns tipos de arroz, tá? E alguns tipos de bebida que são produzidos com arroz. O milho, né? Então, a gente tem aí, ele é conhecido como ZA+, ou maíz, corn ou mirro, né? Então, são em outras línguas aí, a gente tem outros nomes, né? Para o milho, tá? O milho, ele pode ser utilizado o germe do milho para fazer a produção de óleo comestível. A fibra a gente utiliza para a produção de ração. O amido a gente utiliza para a produção de maisena e açúcares. O glúten a gente utiliza para a produção de ração também. Então, a gente daí vai ter alguns exemplos. Ficou ali um pouco em cima da foto, tá? Mas isso é um pouquinho das coisas que a gente consegue produzir com o milho, tá? Ele é utilizado, então, o milho, ele é utilizado na indústria alimentícia, né? Na produção de alimentos, tanto do amido de milho como do amido de milho, como da glucose, como alguns uísques. Então, a gente tem até mesmo produção de uísque através do milho, tá? E hoje em dia, o milho também tem sido utilizado para a produção de cerveja, tá? Além disso, ele pode ser utilizado em conjunto com o trigo, tá? Na panificação. E dos cereais, normalmente, ele é o que tem maior concentração lipídica, tá? E aí a gente tem alguns derivados quando a gente fala do milho. Então, eu tenho fubá, canjica, canjiquinha, amido, xarope, glucose, pipoca, flocos de milho. Além disso, o milho ele é rico em amidos e em fibras e tem a presença de vitaminas do complexo B, presenças do fósforo e também do potássio. Então, isso é bem interessante porque ele é um alimento muito rico, tá? E muita gente fala assim, não é bom comer pipoca. Só não é bom comer muita pipoca por causa que a gente utiliza óleo para estourar essa pipoca, mas na verdade é um alimento bom para ser consumido sim, tudo bem? Depois disso, a gente tem então a cevada, tá? Então, a cevada é conhecido pelo nome de ordem vulgare, ou barley, ou cebada, tá? A cevada, ela é utilizada tanto na alimentação humana como na alimentação animal. Pode ser utilizada o seu malte para a produção da cerveja, tá? E aí, então, a gente tem aqui alguns exemplos, tá? A cevada, ela é o cereal mais antigo conhecido, é utilizado principalmente, então, na produção de cervejas e uísques, e também pode ser utilizado para produção de mingau ou até mesmo cozinhar aí essa cevada para ser consumido. Muitas pessoas utilizam a cevada para produzir café, então eles misturam ali junto com um grão de café, torra e moe, tá? Pode ser fazer misturado com café ou substituir totalmente o café, porque ele é um pouco mais barato também, tá? As concentrações de proteína, então o conteúdo proteico da cevada é menor do que o trigo, tá? Ele é pobre em gordura, mas é muito interessante porque ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B, cálcio, fósforo e potássio. Então, às vezes eu preciso de uma alimentação rica nesses minerais, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar um pouco de trigo e misturar com cevada. Por quê? Porque o trigo vai me dar as proteínas, né? O índice proteico que tem lá presente nele,
E aí, através da cevada, eu consigo obter aí vitaminas do complexo B, além da presença do cálcio, do fósforo e do potássio. Então, a cevada, a gente consegue utilizar ela aí para devido vários fins. A aveia, então, a gente já conhece ela como avena sativa, é o nome, né, dela. Pode ser traduzida como wheat no inglês ou avena no espanhol, tá? É utilizada para alimentação humana ou animal. Pode ser utilizada na produção de farinhas, né, no caso de alimentos infantis. E aí a gente também tem aqui alguns exemplos, né? Então hoje a gente tem extrato de aveia, que seria o leite para aquelas pessoas que não consomem produtos de origem animal ou pessoas que não podem consumir a lactose, então a gente também consegue utilizar a aveia aí para a produção deste extrato solúvel, tá? Então, normalmente a aveia ela é consumida, né? A forma que ela é mais consumida é na forma de flocos, tá? Ela tem um alto teor lipídico. Por quê? Porque quando eu faço a farinha, ou eu faço o farelo, ou o floco, eu mantenho a maior parte do germe. E o que eu comentei lá na outra aula para vocês? Que o germe é onde a gente tem a maior concentração de lipídios, tá? E mesmo tendo alta concentração de lipídico, ele não oxida muito fácil. Por quê? Porque a gente tem um alto teor da vitamina E, que é um antioxidante, e aí não permite que essa aveia oxide, tá? O grão de aveia, ele vai apresentar, em média, 13% de proteína, 6% de lipídios e 66% de carboidrato. Já tem um pouquinho menos aí de carboidrato do que o trigo, tá? É interessante, no caso da aveia, que uma das proteínas mais presentes na aveia é a arginina, diferente das outras, dos outros cereais, tá? E o que é a argentina, desculpa, arginina? É uma proteína, um aminoácido, tá? Que auxilia bastante na produção da musculatura. Então, quando a gente vai fazer um exercício físico, quando a gente vai gastar energia, a gente consome essa arginina, ela consegue melhorar a capacidade não é de produção, a nossa capacidade, a nossa performance, performance ali no momento da execução dos exercícios físicos, tá bom? Além disso, tem presença de cálcio, fósforo, ferro, e a gente encontra aí a aveia em forma de flocos grossos, flocos finos, farinha e também na forma de extrato solúvel, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, numa porção de 30 gramas de aveia, a gente tem aqui uns exemplos de algumas marcas, de quantas calorias cada um desses aqui vão dar. Por que aumenta um pouco, possivelmente, essa quantidade de caloria? Por causa da presença de proteínas e carboidratos, tá? Então, aqui em 30 gramas, a gente tem aí média de 100 calorias, e em 100 gramas, a gente tem uma média de 350 calorias, tá? Por quê? Porque ela é bastante rica em gordura. E se vocês lembrarem lá na parte de nutrição que vocês já estudaram, carboidrato e proteína, para eu ter a caloria, eu multiplico por 4, né? E no caso da gordura, eu multiplico por 9. Então, por isso que ele é um alimento calórico, tá? Por mais que faz bem para a saúde, é rico em fibras, ele tem aí essa complexidade de um alto teor de lipídio. E aí, se eu quero perder gordura, eu preciso pensar muito bem se o ideal é fazer o consumo da aveia ou não, tá? Por causa dessa característica dela. Aí a gente vai ter o centeio, tá? Que o centeio a gente pode definir ele como secale cereale,
centeno no espanhol e rie, né, no inglês, tá? O centeio, ele é transformado principalmente em farinhas para utilização em panificação, tá? Então, é utilizado para produção de farinhas, no caso de pães, uísques, rações, flocos e amidos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do centeio, e ele é utilizado normalmente para a produção de pães integrais, tá? Então, ele é utilizado aí em forma integral. No Brasil, normalmente ele é utilizado na mistura da farinha de trigo com a farinha de centeio, tá? A quantidade de proteínas é bastante variável, tá? E normalmente é inferior à do trigo, tá? Não é muito inferior, mas é um pouco inferior às do trigo. Uma característica no caso do centeio é que normalmente, quando eu utilizo o centeio, a massa dele fica bem mais compacta, ela não cresce tanto, ela não forma essa camada tridimensional, por causa da produção dos gases na fermentação, tá? E ela também quebra muito fácil, então ele dá a impressão que ele está mais seco, tá? Então, isso é uma característica da farinha de centeio, tá? Então, ele não possui elasticidade nenhuma, que é aquela elasticidade que a gente quer no caso de pães, tá? Além disso, tem a presença aí de vitaminas também do complexo B, ferro, manganês, zinco, cobre e potássio, tá? Então, no caso dos cereais que a gente está falando aí, já falamos de vários, vocês podem ver que eles são bastante ricos em vitaminas do complexo B. Então, se está faltando uma vitamina do complexo B, o trigo pode aí, o trigo e os cereais pode nos fornecer aí essas quantidades, tá? Aí a gente tem o sorgo, né, conhecido como sorghum bicolor. Ele é o quinto cereal mais importante do mundo, tá? Ele só perde para o trigo, arroz, milho e cevada nessa ordem, tá? É o alimento humano, é o alimento que mais se consome em países como a África do Sul, Ásia e América Central, e também faz parte da alimentação animal nos Estados Unidos, na Austrália e na América do Sul. Então, ele é bastante utilizado para alimentação animal. Os grãos do sorgo, eles são utilizados bastante na produção de farinha para panificação, amido industrial, álcool e como forragem ou cobertura de solo, tá? Então, eu preciso cobrir o meu solo, muitas vezes eu consigo utilizar o sorgo, tá? Então, gente, esses são os tipos de cereais aí que a gente mais conhece, mais consome, tá? Existem outros, como eu comentei com vocês, poderia citar o triticale, por exemplo, mas os mais importantes são esses, e é muito importante a gente conhecer cada um deles, para que serve, para onde a gente usa, quais são suas características. Igual, por exemplo, eu dei o exemplo do centeio. Então, o centeio, ele não, mesmo misturando com o trigo, ele não deixa a massa de trigo crescer, ele faz com que o pão fique mais compacto. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque no caso do pão, eu quero que o pão cresça, que o pão fique bonito, macio. E se ele não expande muito, consequentemente, ele fica um pouquinho mais seco, fica um pouquinho menos macio. Tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. E se tiverem alguma dúvida, mandem aí, né? E também, gente, dê um joinha aí nos nossos vídeos, né? Para aumentar a visualização deles. Muito obrigada pela atenção de todos e até mais. Um abraço.